de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 47. Estive refletindo novamente no caso, Elizabeth, disse o tio, quando já se afastavam da cidade. E pensando bem, sinto-me mais inclinado a encarar as coisas como a tua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que qualquer rapaz possa formar um desígnio desses contra uma moça que não é de forma alguma desprotegida, nem carece de relações, e que, além disso, estava residindo com a família do coronel do próprio destacamento. Por tudo isso, me inclino a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia ele esperar ser novamente aceito pelo destacamento depois de uma tal afronta ao coronel Foster? O risco seria maior do que a tentação. Pensa realmente assim? Exclamou Elizabeth, subitamente com esperança. Dou-te minha palavra de honra que também eu começo a ser da opinião do teu tio, disse Mrs. Gardiner. Um tal ato representa tão grande violação da decência, da honra e do bom senso que não considero Wickham capaz de praticá-lo. E tu, Lizzie, será que mudaste tanto a respeito de Wickham que o julgues agora capaz disso? Não o julgo capaz de descuidar os seus próprios interesses. Mas quanto ao resto, ponho as minhas dúvidas. Se ao menos eu pudesse acreditar no que acabam de me dizer. Mas não ouso esperar. Se tudo isso é verdade, por que eles não foram para a Escócia? Em primeiro lugar, replicou Mr. Gardiner, não temos provas concludentes de que eles não tenham ido para a Escócia. Mas o fato de eles terem tomado uma diligência indica claramente qual sua intenção. E, além do mais, não encontraram sinais de sua passagem na estrada de Barnet. Bom, supondo que eles estejam em Londres, poderão ter ido lá apenas para se esconder. Não é provável que algum deles tenha dinheiro suficiente e é justo que tenham achado mais econômico casarem em Londres do que na Escócia. Mas, então, por que todo esse mistério? Por que se escondem eles? Por que razão desejam casar secretamente? Não, isso não é verdade. O mais íntimo amigo de Wickham, como puderam ver pela carta de Jane, está persuadido de que ele nunca teve a intenção de casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha meios de fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que atrativos possui Lídia para, além da frescura de sua mocidade, para que ele renuncie, por sua causa, a um casamento rico? Quanto à ofensa aos brios de um regimento que esse atentado contra a honra de uma moça possa produzir, não sei até que ponto isso lhe terá trazido alguma hesitação, assim como também não sei quais as consequências de tal ato. Mas, quanto à sua outra objeção,
Não creio que ela tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender. E Wickham, que conhece meu pai, terá julgado que, com sua indolência e a pouca atenção que ele parece dar à família, ele pouco faria e pensaria o menos possível no assunto. Mas pensas tu que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? Tudo indica, e é bem triste, respondeu Elizabeth, com lágrimas nos olhos. Ter de pôr em dúvida o senso da decência e da virtude de uma irmã. Mas, realmente, eu não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lydia é muito jovem e inexperiente. Nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. Durante os últimos meses, ou melhor, durante todo o ano, ela não fez mais do que se divertir e dar vazão à sua vaidade. Deram-lhe toda a liberdade para dispor de seu tempo da maneira mais frívola e inútil e de adotar as opiniões de todos os que encontrava. Desde que o destacamento miliciano foi para Meryton, ela não pensou em outra coisa, senão em namorar os oficiais. Ela fez tudo o que estava em seu poder para, pensando ou falando sobre o assunto, dar maior, como direi, suscetibilidade a seus sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. E, como sabemos, a Wickham não faltam qualidades para cativar uma mulher. Mas como podes ver, disse-lhe a tia, Jane não o julga capaz de tal procedimento. Mas haverá alguém de quem Jane possa pensar mal? E qual a pessoa que ela consideraria capaz de tal procedimento, quaisquer que fossem seus antecedentes, até o fato de ter sido confirmado? Mas Jane conhece esse Wickham tão bem como eu. Ambas sabemos que se trata de um dissoluto em todos os sentidos da palavra, que ele não tem integridade nem honra e que ele é tão falso e perigoso como insinuante. E sabes realmente tudo isso? Exclamou Mrs. Gardner, curiosa. Sim, replicou Elizabeth, corando. Já no outro dia os pus a par de sua infame conduta para com Mr. Darcy. E a senhora mesma, quando esteve em Longbourn da última vez, ouviu em que termos ele falou de um homem que se mostrou tão generoso para com ele. Existem ainda outras circunstâncias que não vale a pena mencionar. Mas as mentiras dele a respeito da família de Pemberley são inumeráveis. Pelo que ele me disse de Miss Darcy, julgava ir encontrar nela uma moça orgulhosa, fechada e desagradável. No entanto, ele sabia a verdade. Ele deve saber que, pelo contrário, ela é amável e modesta. Mas Lydia nada sabe de tudo isso? Será que ela ignora o que tu e Jane parecem compreender tão bem?
Oh, sim, e é isso que me argura. Até ir para Kent e conhecer mais intimamente tanto Mr. Darcy como o Coronel Fitzwilliam, seu primo, eu própria ignorava toda a verdade. Ao voltar para casa, soube que o destacamento deixaria Meryton dentro de 15 dias. E, visto isso, nem eu nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública a nossa descoberta, pois pensamos que a ninguém aproveitaria destruir a boa reputação de que ele gozava na vizinhança. E, mesmo quando ficou decidido que Lydia iria com Mrs. Foster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Não conjeturei, nem por um instante, que ela corresse o risco de ser iludida. E, naturalmente, nem de longe, imaginava que pudesse sobrevir tal consequência. E, quando partiram todos para Brighton, não tinhas motivos para supor, então, que eles gostassem um do outro. Nem sombra deles. Não me lembro do menor sintoma de afeição, tanto de um lado como do outro. E, se algo de semelhante houvesse entre eles, a senhora bem sabe que a nossa família não deixaria de se dar conta disso. Quando ele apareceu, Lydia estava tão disposta a admirá-lo como, aliás, todas as moças das redondezas, que durante uns 2 meses tiveram a cabeça perdida por ele. Mas Wickham nunca distinguiu Lydia com alguma atenção particular e, após um curto período de desvairado entusiasmo, ela voltou de novo sua atenção para os outros oficiais. Facilmente se compreenderá que, durante toda a viagem, conquanto nenhum fato novo os viesse esclarecer acerca de seus temores, esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico tenha podido desviá-los por muito tempo daquele interessante assunto. Elizabeth pensava nele continuamente, e a mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de paz. Viajaram o mais velozmente possível e, tendo dormido uma noite no caminho, chegaram a Longbourn no dia seguinte, à hora do jantar. Era um consolo para Elizabeth saber que, pelo menos, Jane não teria de esperar muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta da casa, todos os pequenos da família Gardiner, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada. E, quando o carro finalmente parou, a alegria transpareceu nas suas faces e os fez dar pulos e piruetas de alegria. Elizabeth desceu de um salto e, após ter dado a cada um rápido beijo, correu para o vestíbulo, onde se encontrou com Jane, que momentos antes se encontrava no quarto da mãe e tinha descido precipitadamente as escadas. Abraçaram-se ternamente e com os olhos marejados de lágrimas. Elizabeth, sem perda de tempo, perguntou-lhe se já sabiam alguma coisa dos fugitivos. Ainda não, replicou Jane. Mas agora que o nosso tio veio, espero que tudo corra melhor. Papai está em Londres? Está.
foi para lá na terça-feira, conforme te escrevi. Já receberam notícias dele? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que tinha chegado bem e dando seu endereço, como eu lhe tinha pedido. Acrescentava também que não tornaria a escrever enquanto não tivesse alguma coisa de positivo a comunicar. E mamãe? Como está ela? Como estão todos? Mamãe está razoavelmente bem, embora muito deprimida. Ela está lá em cima e terá um prazer imenso em os ver. Não saiu ainda do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, estão bem. E tu, minha querida, como estás? Exclamou Elizabeth. Pareces pálida. Que momentos difíceis não terás passado. Jane, no entanto, era categórica em afirmar que se sentia perfeitamente bem. O diálogo foi interrompido pela entrada de Mr. e Mrs. Gardner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e abraçou-os, agradecendo a ambos entre sorrisos e lágrimas. Quando entraram para a sala, as perguntas que Elizabeth já tinha feito foram naturalmente repetidas pelos outros. Mas logo se inteiraram de que Jane nada tinha de novo para lhes dizer. No entanto, em razão de seu caráter indulgente, Jane não perdera ainda todas as esperanças. Ela ainda acreditava que tudo acabasse bem e que, em uma das manhãs próximas, chegaria uma carta de Lydia ou de seu pai, explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando, talvez, seu casamento. Em seguida, subiram todos ao quarto de Mrs. Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar. Com lágrimas, lamentações, invectivas contra a conduta infame de Wickham e queixas pelos padecimentos que lhe estavam infligidos. Ela atirava as culpas para todos, esquecendo-se de que fora ela própria, com sua insensata indulgência, a principal causadora do que acontecera à filha. Se me tivessem feito à vontade, dizia ela, se eu tivesse ido também para Brighton com toda a família, nada disso teria acontecido. Mas minha pobre Lydia não tinha ninguém que tomasse conta dela. Por que os Foster não olharam mais por ela? Estou certa de que houve um grande descuido da parte deles. Pois Lydia nunca faria tal coisa se tivesse alguém a olhar por ela. Sempre pensei que eles nunca serviriam para tomar conta de minha filha. Mas, como sempre, ninguém quis ouvir minha opinião. Minha pobre filhinha! E Mr. Bennet lá foi. Sei que ele se vai bater em duelo com Wickham e de certo será morto. Que vai ser de nós, então? Os Collins expulsar-nos-ão daqui antes de o corpo ter tido sequer tempo para esfriar. E se não fores tu, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras. E Mr. Gardner, após tranquilizá-lo,
quanto à afeição que sentia por ela e por sua família, disse que pretendia partir para Londres no dia seguinte, a fim de prestar o auxílio devido a Mr. Bennet em suas tentativas para encontrar Lydia. Não te entregues a receios exagerados, acrescentou ele. Embora seja acertado uma pessoa preparar-se para o pior, não há motivo para considerá-lo uma certeza. Ainda não há uma semana que saíram de Brighton. Dentro de poucos dias deveremos receber notícias deles. E até que tenhamos a confirmação absoluta de que não estão casados e de que não têm intenção de casar, não podemos considerar tudo perdido. Assim que chegar a Londres, vou estar com o teu marido e levá-lo-ei comigo para Gracechurch Street, e aí combinaremos o que deve ser feito. Oh, meu querido irmão, replicou Mrs. Bennet. É exatamente isso que eu mais desejo. E quando chegares a Londres, faz tudo para encontrares minha filha, onde quer que ela esteja. E se eles não estiverem casados, faz que casem. Quanto ao enxoval, diz-lhes que não precisam esperar. Diz a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para o comprar depois de se casar. E, sobretudo, não deixes Mr. Bennet brigar com Mr. Wickham. Conta-lhe em que estado me vieste encontrar, que eu estou terrivelmente assustada e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores no lado, na cabeça, e tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diz à minha querida Lydia que nada decida sobre as roupas até ter falado comigo, pois ela não conhece as melhores lojas. Ah, meu querido irmão, que bom que és! Estou certa de que arranjarás tudo. Mr. Gardiner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto nas suas esperanças como em seus receios. E após terem-na reconfortado até a hora do jantar, deixaram-na entregue aos cuidados da governanta que a servia na ausência das filhas. Embora Mr. e Mrs. Gardiner estivessem persuadidos de que não havia motivo para tal reclusão, preferiam não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para se abster de dizer alguma coisa diante dos criados. Era preferível, portanto, que a governanta apenas, aquela em que mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e temores. Na sala de jantar, Mary e Kitty, que até aquele momento se tinham conservado em seus respectivos quartos e não haviam ainda aparecido, juntaram-se finalmente ao resto da família. Uma vinha de seus livros e a outra do toucador. O rosto delas, no entanto, aparentava grande calma. Apenas Kitty se mostrava mais rabugenta do que o costume, mas não se sabia se por causa da perda da irmã ou da raiva que sentia por se ver envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, o domínio sobre si mesma era perfeito.
e, com uma expressão muito séria, sussurrou a Elizabeth pouco depois de se sentar à mesa. É um acontecimento deveras desagradável e provavelmente será muito comentado. Mas nós devemos nos opor à onda de maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo do consolo fraternal. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou: Por mais infeliz que Lídia possa vir a ser, poderemos de tudo isso extrair uma útil lição, que a perda da virtude em uma mulher é irreversível, que um só passo em falso acarreta uma série de desgraças sem fim, que sua reputação não é menos frágil que sua beleza, e que uma mulher nunca será cautelosa demais para com as pessoas do sexo oposto, especialmente para com aquelas que não merecem sua confiança. Elizabeth ergueu os olhos atônita, mas sentia-se oprimida demais para responder. Mary, contudo, continuou consolando-se, extraindo máximas morais da infelicidade de sua irmã. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!